são de suínos, certo? A gente sabe que é um dos grandes gargalos, né, da produção de suínos no Nordeste, devido principalmente, né, o preço dos insumos, dos ingredientes, dos grãos, certo? Que faz com que às vezes inviabilize a atividade na região Nordeste, até porque 70% dos custos de produção é com alimentação, né? Pode haver oscilações dependendo da região, né? Um pouco para menos ou então um pouco para mais, e isso às vezes impossibilita e inviabiliza a atividade. E além do mais, práticas de manejo equivocadas, errôneas, podem comprometer aspectos produtivos, né? Até porque, quando a gente fala em nutrição, a gente tem que ficar muito ciente que a nutrição tem que ser adequada à fase da vida do animal, mas também respeitando os aspectos fisiológicos do animal. O suíno é um animal não ruminante. Ele não digere alimentos fibrosos. Ele não digere capim. Então não adianta a gente ficar aqui pensando em alimentar suíno, né, como ruminante, porque ele não vai digerir aquilo. Ele não vai aproveitar o máximo daquele alimento. E, consequentemente, eu estou jogando dinheiro fora. Um outro aspecto também é que quanto mais melhorado geneticamente o animal, mais exigente ele é. E aí existem práticas de manejo nutricional que a gente tem que respeitar. Em determinadas fases é restrito, em determinadas fases é à vontade. Ingredientes que tem que ser adicionado à ração, visando a melhoria da saúde intestinal, melhoria do estado de vida do animal, né? Que isso também faz parte de práticas de bem-estar, né? Então, quando a gente respeita a fisiologia do animal, certo? Então, a nutrição, né, ela é baseada de acordo com as características do animal. A gente já conversou sobre isso, mas eu vou reforçar. O suíno é um animal não ruminante, né? Ele não possui uma câmara fermentativa como o bovino, como o caprino, né? Ele não possui o seco funcional como o coelho, como o cavalo. Então, o suíno, ele tem uma baixa capacidade de armazenar o alimento, por isso que ele fica constantemente consumindo, tá? Porque ele não consegue armazenar. Você observa, por exemplo, bovinos, caprinos, eles têm uma capacidade grande de armazenar, então eles pastejam ou vão consumir no coxo, mas para um determinado momento para ruminar, né? Para que ocorra o processo fermentativo de forma ideal. No caso do suíno, não. Então ele tem uma taxa de passagem desse alimento muito rápida. E basicamente ele precisa receber alimentos que tenham boa digestibilidade e que eles produzam enzimas para tanto, tá? Já que a digestão do suíno é basicamente enzimática. Então, quando a gente pensa em 100% do alimento que o suíno ingere, em média ele aproveita 70%, porque 30% é excretado. Tá? Em média, porque tem fases que aproveita mais, tem fases que aproveita menos. E também depende do tipo de alimento que ele está recebendo, do tipo de ração que ele está recebendo. Se a ração passou por um processo térmico, se a ração utilizou algum aditivo melhorador de digestibilidade, depende também dos ingredientes que constituem aquela ração, se tem mais fibra ou menos fibra, tudo isso influencia também nesse aproveitamento. Então, isso faz parte do manejo. Eu preciso entender que o suíno é um não ruminante. Tá? É como a gente. Quando a gente quer emagrecer, o que acontece? O que as pessoas dão para a gente emagrecer? Folha, fibra, porque a gente não digere fibra, tá? Então, a gente digere muito pouco, ocorre uma fermentação no final do seco, mas não volta, tá? Diferente do ruminante, que a fermentação é no início do processo. Então, o que o animal aproveita, na verdade, tem uma digestão química, enzimática, que o animal vai fazer o quê? Vai digerir proteína microbiana, ingredientes, nutrientes que foram disponibilizados pelos micro-organismos, né? Os ácidos graxos de cadeia curta que vão entrar no metabolismo energético para gerar energia, tá? Gerar glicose a partir do propiônico. Então,
Isso são reflexos relacionados à nutrição. Então a gente precisa pensar da mesma forma que também não dá para transformar um animal que é ruminante em não ruminante. Hoje, por exemplo, existem vários manejos equivocados. Por exemplo, uma relação volumoso-concentrado, muito concentrado e pouco volumoso. O que a gente tem que precisar aqui também, o ruminante precisa de fibra, da mesma forma que o coelho precisa de fibra, que o cavalo precisa de fibra, né? Para que o trato digestório funcione de forma adequada. Então, os órgãos do trato digestório do suíno, né? Basicamente o estômago, o pâncreas, o fígado, o intestino delgado e o intestino grosso, certo? O pâncreas é responsável pela produção das enzimas endógenas, né, as amilases, as proteases, as carboidrases, né, as lipases. O estômago é um órgão secretor de acidificação do meio, onde ele produz o HCl. O fígado também é um órgão metabólico, onde ocorre a maior parte do metabolismo dos constituintes nutricionais, e também tem a glândula que é a bile, que ela é responsável pela emulsificação das gorduras. E o intestino delgado, onde ocorre a maior parte dos processos digestivos e absortivos, que é dividido em 3 segmentos: duodeno, jejunum e íleo. Tá? No intestino grosso é onde que a gente pode dizer que é a câmara fermentativa do suíno, né? É onde vai ter aqui uma certa diversidade microbiana, certo? Nessa câmara fermentativa, o seco, o colo e o ano, né? O reto, certo? Onde a gente vai ter aqui no seco uma fermentação que vai produzir sim ácidos graxos de cadeia curta, mas eles contribuem muito pouco com a quantidade de energia, de calorias que o animal precisa, no máximo 20% quando o animal está adulto, tá? Então assim, o alimento fibroso vai chegar aqui para ser fermentado, mas não vai ser totalmente utilizado, tá? A proteína microbiana é desperdiçada porque ela vai sair juntamente às fezes. Então a gente observa que essa capacidade do animal ela vai alterando de acordo que ele vai crescendo, né? Com um dia de idade, né? Percentualmente o estômago é menor, né? Quando o intestino bem maior, delgado, né? E depois o intestino grosso, né? Mas a gente observa que com 20 dias já ocorre uma alteração, onde o estômago fica maior, o intestino delgado continua maior, né, e o intestino grosso diminui. Com 70 dias fica mais equilibrados o estômago e o intestino grosso. Com 115, né, o intestino grosso começa a ficar um pouco maior, né, quase o dobro do estômago, desculpe. E aí depois, quando o animal já está adulto, ele fica muito próximo à relação intestino delgado e intestino grosso, certo? Essa capacidade é relativa, mas também pelo volume de alimento que o animal consome. E quem é responsável principalmente pelos processos digestivos? O local onde ocorre a maior parte da absorção e digestão é o intestino delgado. O intestino delgado ele é recoberto por um epitélio intestinal que ele tem umas vilosidades intestinais, é como se fossem esses dedinhos aqui, tá? E em cima dessas vilosidades a gente tem os enterócitos e os microvilos. Então, quanto maior o número de vilos e maior o comprimento desse vilo e a maturidade desse vilo, maior vai ser a área absortiva. Então, dependendo do tipo de alimento que a gente dê para o suíno, pode descamar essa velocidade. Então o animal acaba perdendo, né, a capacidade de absorção, que é o que a gente não quer, tá certo? Então a gente quer que essas velocidades cresçam de forma acentuada e que elas fiquem maduras para que o enterócito possa fazer sua função e também para que o epitélio intestinal possa absorver, que são os vilos, né, para microscopia de varredura, a gente vendo eles de cima, tá? Parecem uns dedinhos, e quanto mais comprido, ele quer dizer que ele tem maior capacidade absortiva. Aqui a gente tem as criptas, né? Essas criptas também não podem ser muito profundas, porque se elas forem profundas quer dizer que está havendo uma taxa muito alta de renovação celular. Se ocorre muita taxa de renovação celular, é um outro indicativo, que
que está havendo desgaste do vilo, então está gerando energia para mobilizar novamente a reconstrução do vilo, que não é interessante, tá bom? Então, quando a gente adiciona alimentos muito fibrosos, quando a gente adiciona alimentos que o animal não consegue digerir, que fermentam dentro do trato, acaba ocasionando alteração no crescimento dessas vilosidades e comprometendo os processos absortivos e comprometendo a saúde intestinal. Bom, então, o suíno, como a gente já conversou, ele tem uma capacidade baixa em digerir alimentos fibrosos, porque ele não produz enzimas para digerir fibra. Ele produz enzimas para digerir amilase, para digerir proteínas, algumas proteínas, não todas, tá certo? Alguns aminoácidos, lipídios. E ele também tem uma baixa capacidade de síntese gastrointestinal. Então, é um animal que precisa estar constantemente consumindo pequenas porções, certo? Mas ao mesmo tempo também ele está excretando. Então isso é uma forma que ele faz para manter esse balanço homeostático do que ingere e do que excreta. A digestão é basicamente enzimática, a digestão fermentativa contribui muito pouco pelo que a gente observou e pelo que a gente já conversou, certo? Então ele depende das enzimas. Hoje, graças a Deus, existe também o aporte de enzimas exógenas, que a gente pode adicionar à ração para melhorar a digestibilidade da ração. Mas também a gente tem que ter cuidado. Por quê? Se o animal também não tem um desenvolvimento intestinal adequado, você adiciona muita enzima, ele vai disponibilizar substrato, mas ele não vai ter capacidade de absorver. Então vai acabar, de certa forma, não funcionando. Tá? Eu vou dar um exemplo, né, do meu trabalho de mestrado. No meu trabalho de mestrado eu trabalhei com enzimas em dietas totalmente vegetais para leitões, tá, desmamados. O que é que a gente observou? Trabalhou com níveis da mesma enzima, mesmo complexo enzimático que vinha várias enzimas. Quando a gente adicionou um nível muito elevado da enzima, a gente promoveu o quê? A gente observava que tinha uma excreção muito grande de nutrientes. É como se a enzima quebrasse o alimento, degradasse, porém o animal não tivesse maturidade, né, fisiológica para absorver aqueles nutrientes na quantidade que ela liberou. Então, não aproveitou. Tá? Quando a gente observava a saúde intestinal do animal, estava ok, porém, né, quando a gente verificou as fezes, o que é excretado, não influenciou. Então, economicamente, não foi viável. Então, no nível mais baixo da enzima, já foi interessante. Já melhorou alguns aspectos produtivos e também alguns aspectos relacionados à saúde e o estímulo também do animal a produzir mais enzimas. E, para tanto, a gente precisa entender um pouco o que são os nutrientes, né, que a gente constitui, né? O carboidrato, proteína, lipídios, minerais, vitaminas, água, tudo isso faz parte, né, de uma dieta balanceada. Então, o animal precisa receber carboidrato para gerar o quê? Energia, caloria, certo? Proteína para formar tecido, né, doador de aminoácidos e compostos nitrogenados, lipídios para doar ácidos graxos essenciais e também gerar energia, caloria, e minerais e vitaminas, tanto para a formação óssea, como também as vitaminas têm vários fatores acessórios no metabolismo. E a água, porque basicamente a maior parte da proporção corporal do animal é a água, então ele precisa repor essa água de forma constante, certo? Então o processo digestivo, né, do suíno, ele vai depender do tipo de nutriente, né? Então vamos pensar, o suíno ele pende o alimento, ele vai apreender o alimento, vai mastigar, vai ensalivar. O suíno ele produz amilase salivar, então, porém a enzima ela paralisa a sua ação quando chega no estômago. Por que ela paralisa? Porque a acidez, o pH do estômago é inapropriado para a enzima, então ela para, né? Então ela não tem uma ação eficaz, né, em relação a começar a digerir o alimento, né, no caso o amido, certo? E aí o animal faz a ingestão, né? Essa digestão gástrica, né, onde vai ocorrer o alimento junto com o suco gástrico, principalmente HCl,
para alterar o pH, ativar a desnaturação das proteínas e ativar também a liberação das enzimas proteases, como a pepsina, quimiotripsina, certo? E aí vai ocorrer a digestão das proteínas, dos lipídios ou vitaminas lipossolúveis, dos carboidratos, dos minerais e das vitaminas hidrossolúveis, onde vão ser absorvidas. Aquelas que não forem utilizadas vão acabar sendo o quê? Excretadas, tá? Ou por não ter sido digerida de forma correta ou por algum problema no processo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, Sandra, tranquilo, Marcos. Então vamos. Então, quando a gente pensa nos nutrientes, cada nutriente ele vai ter um processo digestivo. Mas isso não quer dizer que vai acontecer em separado, acontece tudo ao mesmo tempo, tá? Então vamos exemplificar como ocorre o processo digestivo de cada constituinte. Por exemplo, os carboidratos. Então, os principais carboidratos é a glicose, o amido, a sacarose e a lactose, que é o carboidrato proveniente do leite, no caso, para os leitões. Então, para cada tipo de carboidrato desse, eu vou ter uma enzima específica, que no lume intestinal, ele vai atuar, por exemplo, o amido, ele vai ser separado em amilose e amilopectina, que vai sofrer a ação da amilase, tá? Liberando a maltose e a maltotriose. E no caso da amilopectina, a maltose, maltotriose e a dextrina, certo? Só que a sacarose já vai ter a enzima sacarase, a lactose, a lactase, né? E a glicose vai ter a fosfatase, certo? Na mucosa intestinal, né? Aqui vai liberar fosfato e glicose, certo? Por transporte ativo, isso quer dizer com gasto de energia, vai para a corrente sanguínea. Aqui a maltose vai sofrer a ação da maltase, que vai liberar a glicose. A destrina também vai sofrer a ação da destrinase, que vai liberar a glicose, que por transporte ativo vai para a corrente sanguínea. A sacarose, ela vai ser quebrada em glicose e frutose. A glicose por transporte ativo e a frutose por difusão facilitada, né? Sem gasto de energia. E a lactose vai ser quebrada pela lactose em glicose e galactose. A glicose por transporte ativo, né? E a galactose por difusão facilitada. Então a gente observa que o produto final do processo desses carboidratos, né? Todos são glicose, tá? Então a principal fonte de energia para o suíno no frigir dos ovos, no final, é glicose. Então, o animal precisa degradar e virar glicose. Então, a gente precisa entender que existe, claro, alimentos que são ricos em frutose, por exemplo. Então, a frutose já vai ser diretamente encaminhada para a corrente sanguínea, certo? Então, alimentos que têm glicose livre também vai sofrer a ação da glicose fosfato, a fosfatase para liberar glicose e fosfato, e assim sucessivamente. Então, cada carboidrato vai ser sua enzima. Então, quando a gente faz aquela adaptação no início do leitão, é exatamente para isso, para estimular a produção dessas enzimas a partir desses substratos, porque essas enzimas eles podem produzir, tá? Mas, por exemplo, né, celulose. Celulose é um carboidrato, porém celulose é uma fibra, é um polissacarídeo que a gente chama não amiláceo. Suíno não produz celulase. Só quem produz celulase são micro-organismos. Nem o bovino, nem o caprino produz celulase. Quem produz são os micro-organismos do rumen. Lá no intestino grosso do suíno, pode ter sim micro-organismos que digiram, mas só que o produto da digestão, a degradação disso aí, não vai voltar para o intestino delgado, onde ocorre a maior parte dos processos absortivos, tá? Então não vai servir de nada, vai ser excretado ou utilizado pela parede, né, do intestino grosso, de alguma forma, como ácido graxo de cadeia curta.
Os lipídios, né, é um processo um pouco mais complexo. Então a gente tem os lipídios das dietas na forma de triglicerídeos. Então eu tenho aqui o fígado, que vai promover a emulsificação. A emulsificação é como se fosse uma ação detergente. Eu tenho uma gotícula de gordura, né? Então eu vou jogar um detergente e ela vai ficar gotículas menores. Então eu aumento a área de superfície para que haja a ação das enzimas, das lipases. Então a lipase ela atua quebrando esse triglicerídeo em diglicerídeo e ela continua quebrando em monoglicerídeo, tá? Só que esses triglicerídeos, o que é que vai acontecer? Vai liberar, né, ácidos graxos, tá? Que vão se juntar ao suco biliar, certo? E a monoglicerídeos que vão ser liberados e vão chegar aqui na velocidade, junto com acetil-CoA, formar triglicerídeos novamente, tá? E aqui vai se ligar uma beta-lipoproteína que vai transportar esse lipídio na forma de quilomicron, né, pelos vasos linfáticos, tá certo? Para que ele possa permear, tá? Todo mundo já ouviu falar de LDL, HDL, VLDL, né? O pessoal fala o colesterol bom, o colesterol ruim. Na verdade, são lipoproteínas, né? De alta ou baixa densidade. Então, quanto menor a densidade, né, pior, tá certo? Então, isso é um ponto que a gente precisa levar em consideração. E aqui o triglicerídeo ele vai também formar essa micela, que vai se juntar ao acetil-CoA no monoglicerídeo, formando triglicerídeos novamente na velocidade, se juntando a uma beta-lipoproteína, formando o quilomicro e indo para o vaso linfático. Já o monoglicerídeo não, né? Ele vai sofrer a ação da lipase, aí ele vai liberar ácidos graxos de cadeia curta, né? E glicerol. Esse glicerol ele pode ir para a via glicolítica, na metade da via glicolítica, para gerar piruvato, para entrar lá no ciclo de Krebs para gerar ATP no final, tá certo? Então, o glicerol, né, ele está constituindo junto, né, da fonte lipídica, só que aqui no monoglicerídeo ele fica disponível de forma mais simples, tá? E vai chegar a corrente sanguínea, tanto do ácido graxo como o glicerol, como também o quilomicron. Já a proteína, ela sofre a ação do HCl no estômago, então ela ocorre uma desnaturação dessa proteína, então ativa, né, a pepsina A, B ou C ou quimosina, né, para poder ocorrer a produção de proteínas, proteasas e peptonas. E aí também no lume intestinal vai começar a sofrer a ação das enzimas pancreáticas. A tripsina, a quimiotripsina, a carboxipeptidase, a elastase, liberando peptídeos simples e aminoácidos. Os aminoácidos, por difusão facilitada, sem gasto de energia, eles vão para a mucosa intestinal, chegando à corrente sanguínea, tá? Só que os peptídeos simples, por eles terem um tamanho maior, precisam de transportadores que gastam energia. E aí também, de uma certa forma, vai sofrer novamente na mucosa intestinal a ação de outras enzimas, como aminopeptidases, tripeptidases e peptidases, para liberar aminoácidos para chegar na corrente sanguínea. O objetivo de quebrar a proteína é liberar aminoácido. Então, toda vez que a gente fala assim, o alimento tem X% de proteína bruta, isso não quer dizer nada. A gente tem que saber exatamente quanto de aminoácidos essenciais tem aquele alimento. E se é disponível para o animal, se é digestível. Nem sempre o valor total quer dizer que o animal consiga ter acesso. Tá? Ok, pessoal? E é importante a gente entender que a gente formula uma ração baseada em nutrientes. Mas todo nutriente ele gera energia, tanto proteína, como carboidrato, como lipídio, tá certo? Então é muito comum vocês observarem nas tabelas de exigências, que eu vou colocar para vocês terem acesso a esse material hoje, vocês vão verificar que tem lá exigência para suínos de tanto de energia metabolizável, né? De tanto de energia digestível, e aquele alimento tem
X quilocalorias de energia metabolizável para suíno, X quilocaloria de energia digestível, de energia líquida, tá? Por que é importante? Porque todo o alimento, a queima, né? Porque na verdade o alimento ele é rico em combustíveis, então essa queima vai gerar calor, né? Então esse calor está relacionado à energia, né? Então a gente determina, é claro, a energia em bomba calorimétrica, porém a gente formula a dieta baseada em calorias, né? Quantas calorias a gente precisa, né, para sobreviver da mesma forma o animal. Então a energia bruta é a energia total que aquele alimento tem, mas não quer dizer que toda aquela energia que o alimento tem vai estar disponível para o animal, tá? Então a energia bruta menos a energia liberada nas fezes, a gente tem o valor de energia digestível, tá? E menos liberado na urina e nos gases produzidos, a gente tem a energia metabolizável. E a energia metabolizável, no metabolismo a gente já, e também pelo incremento calórico, porque a gente faz uma correção pelo balanço de nitrogênio, tá? E a gente vai ter a energia líquida, que seria o ideal a gente formular a ração de suíno, né, com base no valor de energia líquida, que eu sei quanto de manutenção ele precisa, quanto para produzir ele precisa. Só que aqui a gente utiliza hoje equações de predição para determinar, porque é muito difícil determinar a energia líquida, né, porque eu preciso de todo o aparato do laboratório, que dificilmente poucos laboratórios possuem no Brasil e no mundo, tá? É muito caro determinar a energia líquida, certo? Então, essa energia, né, é o que vai fazer com que a gente possa atender essa exigência nutricional do animal. Então, essa exigência nutricional do animal depende de vários fatores, do potencial genético, né, da qualidade dos ingredientes, da idade do animal, da fase, da temperatura ambiente, e de interconexões que podem acontecer entre nutrientes, entre aditivos, entre suplementos e o antagonismo também, certo? Então, tudo isso pode influenciar as exigências nutricionais. Então, o animal ele possui uma exigência. O ideal era a gente formular uma ração todo dia para um animal diferente, porque à medida que ele vai crescendo, vai alterando a exigência nutricional dele. Só que isso aí seria impraticável e economicamente inviável, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa, né, atender a exigência nutricional de acordo com as fases. A gente vai falar um pouco mais à frente. E a gente hoje trabalha com fases produtivas dentro da suinocultura, né? Leitões do nascimento ao desmame, que é que a gente dá aquela ração pré-inicial a partir do 7º dia. Leitões pós-desmame, leitões na fase de crescimento, animais na fase de terminação, porca em lactação e gestação e os cachaços, os reprodutores. Então eu tenho categorias animais diferentes em fases produtivas diferentes com exigências nutricionais diferentes. Não existe esse negócio, vou dar uma ração de leitão para porca ou então dar uma ração de cachaço, né, para um animal na fase de terminação. Cada fase o animal vai ter uma exigência, certo? E isso é um grande problema hoje, porque geralmente atender essas exigências nem sempre é barato, tá? E nem é fácil, tá? Essa semana mesmo a gente estava formulando uma ração para um experimento que vai iniciar de um aluno nosso, doutorado, e, por exemplo, teve que entrar um aminoácido que não é muito fácil a gente conseguir, que é a valina, tá? Porque hoje esses animais de linhagem comercial, eles são muito exigentes. Então, se a gente puder formular baseado no conceito de proteína ideal, é sempre atendendo a exigência desses aminoácidos o máximo possível. Deixa eu ver, Juan. A quantidade nutricional exigida está na própria ração ou na quantidade aplicada? Na verdade, a exigência é do animal, né? A ração, ela atende ou não a exigência, certo? Então, você tem que pensar que aquela ração,
O que ele vai consumir diariamente vai atender à exigência dele, a exigência diária. Né? Então, quanto de calorias, quanto de proteína, quanto de minerais, quanto de vitaminas ele precisa receber, né? Naquela ingestão esperada, que teoricamente nessas fases de nascimento, ao desmame, pós-desmame, crescimento e terminação, são à vontade. Já na fase de lactação, também à vontade, mas na fase de gestação e reprodutores é restrita, a quantidade é restrita para manter o animal vivo. Ele não vai nem engordar, nem emagrecer. Né? Então, a exigência, a gente tem que ter isso na cabeça, é do animal, não da ração. A ração, ela atende ou não à exigência. Certo? Então, a gente formula uma ração visando atender a exigência diária daqueles nutrientes para o animal. Então, a gente se baseia, é claro, em tabelas, né, nutricionais, em manuais da linhagem. Né? Existem várias tabelas, como do NRC, do Nutrients Requirement, né, que tem de suíno, de ave, de cachorro, de gato, de peixe, tem tudo. Certo? Tem as tabelas brasileiras para aves e suínos e tem os manuais das linhagens, tá certo? E claro também, né, tem a expertise, né, de pessoas que trabalham com nutrição que conseguem mais ou menos determinar. Né? Vários trabalhos já foram realizados baseados em estudos de dose e resposta ou de composição corporal, tá? Para determinar a exigência nutricional do animal. Quanto de proteína ele precisa para aquela fase e para aquela idade. Tá? As tabelas do INRA também, que é uma tabela francesa, os manuais da linhagem, quando a gente compra uma linhagem, geralmente o manual vem dizendo quanto, né, o animal precisa. Então, isso são fatores que a gente tem que levar em consideração. A gente se baseia, mas a gente pode fazer também correções. Certo? Licença aqui, só uma ligação. Pessoal, 5 minutos, rapidinho. Léo, é o seguinte, a gente identificou o problema aqui, cara. Eu acho que a Sicredi aí te mandou errado esses dados, isso porque o saldo devedor que tá aí é a soma das parcelas restantes, né? Então é como se você tivesse pego esse contrato sem juros, e não foi assim, né? A gente fez aqui agora a soma. É desse jeitinho mesmo. Vou até te mandar aqui o que o menino fez. Me questionou, né? Porque eu não tinha realmente, de fato, para tentar nisso. Pra gente botar o juro da gente que é mais barato, mas tem juros, aí vai ficar sempre mais cara a prestação, né? Não bate, não casa, né? Tá entendendo? Tá vendo? Se pegar a prestação com a quantidade de meses que faltam, vai dar um saldo devedor sem juros, só fazer a multiplicação. Aí desse jeito, não tem banco que compre mesmo não, se for assim. Viu? Sem juros, nunca me emprestar dinheiro é melhor do que pegar dinheiro com um parente. Ó, o contrato que você paga R$ 149,60, mantendo a mesma quantidade de prazo, né, o mesmo prazo, e baixando a taxa de juros, né, você passa a pagar R$ 142,50. Da mesma maneira, o que você paga R$ 122,57 fica R$ 116,75. O de R$ 114,83, né, no mesmo prazo, baixando a taxa de juros, fica R$ 109,15. Por fim, né, o que você paga R$ 192,69 fica R$ 183,17 a prestação. Aí as portabilidades, eu acho que você tem que entrar em contato lá com a Sicredi e pedir a eles o saldo para quitação, né? Me dê o saldo aí para quitar esse contrato hoje, quanto seria, né? Que aí eu acho que eles vão dar um número mais real a gente.
Bom, pessoal, desculpa, é só que era uma ligação que era urgente, do experimento que eu estava até falando para vocês. Bom, então assim, essas tabelas elas têm valores para cada fase. Algumas tabelas vão ser relacionadas ao peso do animal, a faixa de peso, e não a fase em dias. Tem tabelas que tem a fase em dias e a faixa de peso, vai depender da tabela, tá certo? E também do manual da linhagem. E com isso também a gente precisa entender que tem alguns alimentos que são mais usuais, são utilizados nas dietas de suínos, como o milho, o farelo de soja, né? O farelo de trigo também, os óleos vegetais, a farinha de carne, a farinha de peixe, o soro de leite, né? Então são alimentos que são mais usuais, mas isso não quer dizer que são os únicos. O grande problema é que nem quando a gente pensa na gente, né? Quando a gente pensa assim, atendimento de proteína. Então, o feijão e o arroz ele faz o casamento completo. Então, a soja e o milho, o farelo de soja e o milho, eles fazem um casamento completo, eles se complementam. Mas mesmo assim, eu ainda preciso adicionar, né, suplemento mineral, suplemento vitamínico, aminoácidos, lipídios, para melhorar a característica da ração. Então, a gente precisa entender que não existe fórmula mágica, tá? É uma das grandes questões que todos os produtores sempre me perguntam. Ah, eu quero usar tal ingrediente. Então eu posso? Não, poder pode. A gente tem que saber se a formulação ela é possível e se vai atender. Por quê? Eu aqui já fiz vários estudos na universidade com alimentos alternativos. O que é que eu observo? Alguns alimentos, em vez de reduzir o custo, aumentam. Por quê? Para fechar o valor de calorias, de energia, eu tenho que adicionar mais óleo, porque ele tem menos energia. Ou então eu tenho que adicionar mais aminoácido sintético. Então, consequentemente, para atender a exigência, eu vou comprar. Geralmente, esses aminoácidos são cotados em dólar. Então, tem ingredientes que também tem muita fibra. Então, se ele tem muita fibra, vai reduzir a digestibilidade. Então, a gente precisa pensar muito bem. Por exemplo, o sorgo, a gente já fez estudos com várias etapas. Então, o sorgo consegue substituir tranquilamente 75% do milho, não 100%. Por exemplo, o sorgo ele é muito pobre em beta-caroteno, então ele deixa a carne muito esbranquiçada, porque ele não produz também, não sintetiza vitamina A, então eu tenho que suplementar mais vitamina A na ração, né? Então, isso é um outro ponto. Então, a gente precisa pensar também que os alimentos possuem alguns fatores, principalmente de origem vegetal, né? Fatores antinutricionais, que, por exemplo, uns são desativados com calor, outros não. Então, a gente precisa pensar, tá? Claro, eu não tenho milho, não tenho soja disponível, eu quero trabalhar com outros alimentos. Eu não posso esperar o mesmo desempenho de um animal que receba milho e soja. Então esse animal vai ter que ficar mais tempo para chegar ao peso. Mas se isso é viável, isso se paga, então são pontos que a gente precisa levar em consideração, tá? Quando a gente escolhe o alimento. Então, agora a gente vai falar um pouco de cada fase, certo? Vamos falar um pouquinho do manejo alimentar dos reprodutores, certo? Que em consumo de ração não é o maior consumo de uma granja de ciclo completo. De uma granja de ciclo completo, o maior consumo é na fase de terminação, de crescimento e terminação, tá? Que representa 60% do consumo total de ração de uma granja de ciclo completo, certo? Porém, é extremamente importante, porque eu preciso de reprodutores que sejam bem nutridos para produzir óvulos e para que possa produzir também espermatozoides de qualidade e para que eu tenha leitões de qualidade, certo? Então não adianta também pensar na fórmula mágica, aí eu tenho que atender a exigência desses animais. Então a gente tem que entender que hoje nós temos uma fêmea moderna que necessita de um manejo alimentar diferenciado. Eu tenho porcas que têm mais de 14 leitões por parto, então ela não pode receber uma ração de 1.900 guaraná de rolha, né? que não atendia a exigência. A exigência nutricional é uma coisa cíclica. A cada genética que eu lanço, eu altero a exigência nutricional, né? Quanto mais melhorado, quanto mais produtivo o animal, mais exigente ele é, né? E aí também já são animais também que produzem pouca gordura corporal. Então, elas, para alterar o score é muito fácil. Para elas ficarem no score muito magro,
é muito fácil. Aí ela começa a ter comprometimento para ter novo cio, nova gestação. Então a gente precisa pensar nisso, né? Então, geralmente, né, essas fêmeas mais jovens, principalmente as marrãs, são mais magras na primeira cobertura, possuem menor apetite. Então, se o animal consome menos, o que é que eu tenho que fazer? Vocês têm alguma ideia? Quando o animal não come o que ele deveria comer, o que é que eu tenho que fazer? Alguém pode chutar. O que é que a gente tem que fazer se o animal não come a quantidade que ele deveria? Eu acho que aumentar o aporte nutricional com uma pequena quantidade que Exato. Aumentar o que a gente chama de densidade nutricional. É isso mesmo, Tiago. Então, ele vai comer pouco, mas naquele pouco que ele vai consumir, vai conseguir receber os nutrientes que ele precisa. Então, essa dieta, ela tem que ter mais proteína, mais calorias, mais vitaminas, mais minerais, do que uma dieta comum. Aumentar a proteína numa dieta é barato? Não. Certo? Então, assim, a gente precisa entender que é necessário, mas o custo da formulação pode ser alto, mas o consumo é baixo. Então, isso se paga, isso se vale, né? Então, a gente precisa entender dessa forma. Deixa eu ver se alguém tinha colocado mais alguma coisa. Né? E a gente tem que lembrar que o animal ele precisa receber uma dieta completa, balanceada. Né? E a gente pode balancear de formas que sempre fala assim, muita gente justifica assim, porque eu não consigo. Hoje, né, o mundo é muito fácil você adquirir as coisas. Né? Então, núcleo, né, tem todo tipo. Hoje você só compra núcleo e mistura com milho e soja. Já tem todos os aminoácidos, tem núcleo bom e tem núcleo ruim. Tá? Tem núcleo que só tem marca também. Tem núcleo que é só marca, só que nem ração de cachorro. Tem marca, que eu não vou dizer o nome, que é só marca, mas não quer dizer que a ração seja boa. Certo? Então, da mesma forma, tem núcleo que é só marca. É porque é de tal marca. Não quer dizer nada. O que a gente tem que estar baseado é quanto aquele núcleo fornece. Né? Ou então, quanto aquela dieta, aquela ração também fornece, porque também existe a venda de ração pronta. Certo? Que é mais caro do que você fazer a ração na propriedade. Tá bom? Então, essas fêmeas que são reprodutoras, né, elas têm ganhos de peso moderados na gestação, tá? Elas não ganham peso muito acentuado, né? Então, elas buscam sempre minimizar e evitar grandes perdas de peso na lactação. A gente tem que buscar isso, porque também ela não pode ficar muito magra, ela tem que estar no score 3, certo? Para ter um novo cio, uma nova gestação. E aí também a gente precisa de uma nutrição adequada em um ambiente confortável. O que é que tem a ver o ambiente com a nutrição? Né? Se fica muito quente, o primeiro reflexo é a fêmea deixar de comer. E se fica muito frio, ela come demais. Né? Então a gente precisa equacionar isso também. Não adianta eu ter a melhor dieta do mundo se o ambiente não é favorável, porque ela se ela gasta mais energia para controlar esse estresse, ou gasta menos energia, né, a gente vai ter que ver, né, de onde vai sair isso. Então a gente precisa entender que essa formulação ela tem que ser pensada também no conforto, a temperatura. Pode falar, Adeilton. Então o sistema ele vai depender do ambiente. Influencia. Por exemplo, tem um ambiente muito quente. A tendência é que a porca coma menos do que realmente ela consiga, porque a comida, a ração, ela gera calor metabólico, né? Ela gera incremento calórico, né? É a mesma coisa, a gente está na praia e a gente levou sol o dia todo, né? Aí depois que a gente vai comer uma feijoada, a gente vai passar mal, porque é um alimento muito calórico. Não é porque ele é pesado, como eu falei, é porque é calórico, tem muita caloria. Então o corpo já está tentando dissipar aquele calor que a gente recebeu o dia todo, né? E ainda a gente está jogando calor via digestão. Então, da mesma forma, a gente tem que trabalhar com dietas adequadas para a temperatura ambiente. Então, por exemplo, tem épocas do ano que a gente sabe que são mais
O tempo é mais fresco, o tempo tem uma temperatura mais amena, então é um tipo de dieta. E dias mais quentes é outro tipo. Claro que, né, a gente não tem como pensar, vamos dizer assim, hoje esquentou, amanhã esfriou, eu vou fazer uma dieta diferente para cada dia. Não, né? A gente vai tentar, tem um ganho compensatório também que o animal utiliza. Mas, por exemplo, por que os sistemas confinados têm crescido tanto? Porque eu tenho como controlar isso. Eu tenho como controlar a variação de temperatura dentro do galpão, né? E essa é a grande questão. Eu consigo atender a exigência nutricional do animal com maior precisão, porque eu tenho controle de tudo. É diferente, por exemplo, quando o animal é criado ao ar livre. Eu não tenho controle do meio. Eu não tenho como controlar o meio. Eu posso favorecer algumas condições, mas eu não tenho como controlar totalmente. Então, são prós e contras que a gente tem que levar muito em consideração. E outra, no ambiente ao ar livre, o animal gasta mais energia. Ele se movimenta mais. Então, teoricamente, ele precisa de mais caloria. Ele precisa atender mais energia. Ele precisa consumir mais ração. Para vocês terem uma ideia, ó, só exemplificando, já que a gente está falando de fêmeas, uma porca no ciscal e uma porca no sistema confinado. A porca no ciscal ela consome 200 quilos a mais de ração do que uma porca no sistema confinado. E aí, eu consigo pagar, fechar a conta no final, mesmo que eu não gastei com instalação? Então eu tenho que pensar nisso, né? Isso é um outro ponto, que às vezes a gente precisa entender que o sistema está influenciando o meio. Então eu tenho que estar preparado para esse tipo de situação. Eu quero que a porca tenha o mesmo número de leitões. Eu não quero que ela tenha menos, senão eu não vou pagar a conta. E aí vem um outro aspecto, né? Se ela não produz leitão na quantidade suficiente, o déficit vai ser maior, vai ter prejuízo, né? Então, tem influência na prenhez, alimentação, em relação ao tamanho, o peso, a uniformidade da leitegada, a produtividade no período de lactação, porque se ela não foi bem preparada na gestação nutricionalmente, ela não vai ter uma boa resposta na lactação, tá? O intervalo de desmama cio pode aumentar, então eu vou levar mais dias para que ela tenha cio novamente, porque ela vai estar muito magra, não vai estar pronta, né? O período de puerpério também pode ser afetado. E aí também eu diminuo a longevidade da porca. Então eu vou precisar trocar de porca mais rapidamente porque desgastei demais aquele animal por conta de uma alimentação inadequada, né? A porca ela nem pode engordar demasiadamente e nem pode emagrecer demasiadamente. Ela tem que estar sempre no score ideal, tá? E aí, quando a gente provoca uma deficiência energética ou nutricional na gestação, a gente tem leitão desuniforme, né? Leitão maior, outro menor, um com 12 kg, outro com 800 gramas, outro não é interessante, porque isso, né, vai favorecer principalmente a desinformidade leitegada. Maior proporção de leitões nascendo fracos, né? Eu vou dar um exemplo a vocês. Aqui na universidade mesmo, teve uma época que os animais recebiam pouca ração na gestação. Ainda não recebem o que deveriam, tá? Mas recebem mais do que antes. E o que a gente observava? Leitões muito fracos, não sobreviviam, a mortalidade muito alta. E quando a gente começou a pegar mais no pé, né, para que eles recebessem a quantidade adequada, a gente observou isso mudar. Tanto o número de leitões, como também o peso do leitão ao nascer, tá? E outro aspecto, que a fêmea ela não pode ter uma baixa reserva corporal no parto, porque ela não consegue comer ração de uma hora para outra, até porque no dia do parto ela não come. E mesmo assim ela não consegue consumir a quantidade toda de ração que ela necessita para atender a demanda de leite, né? E a demanda também para ela se recuperar do parto. Então a gente precisa deixar ela pronta para que ela possa utilizar um pouquinho dessa reserva corporal dela para esse momento que ela não vai conseguir consumir o tudo que ela precisa, né? Então também se ela ficar muito magra na gestação, ela vai sofrer na lactação, tá certo? E aí também existe o outro lado da moeda, né?
quando a fêmea recebe caloria demais, né? O excesso de caloria, principalmente, né, quando ela engorda demasiadamente, aumenta a taxa de mortalidade embrionária. Por quê? Há uma maior persistência de corpo lúteo e de progesterona, porque o que a gente faz, geralmente, é o efeito negativo de um flushing prolongado, né? Que é dar um aporte muito grande de nutrientes, principalmente de calorias, proveniente, né, de carboidratos, que aumenta muito, né, a secreção de insulina, certo? Mantendo a persistência do corpo lúteo. E também de hormônios que são negativos para que ocorra a mortalidade embrionária. Então isso ocorre mortalidade, dificuldade no parto, porque também diminui a passagem, porque a gordura começa a pressionar a cervix, certo? Fazendo com que não haja passagem suficiente para o leitão. Outra questão, começa também a acumular muita gordura na glândula mamária, que impossibilita, né, a descida fisiológica do leite, demora mais, né? Isso também é um outro ponto. E diminui o consumo na outra fase. Por quê? A porca ela tem um hormônio chamado leptina, que esse hormônio é produzido pelo tecido adiposo. Esse tecido adiposo, essa leptina, ela tem um efeito antagônico tanto à oxitocina, que é um hormônio que tanto vai ajudar na questão da contração, como a gente já falou, certo? Mas também ele ajuda na descida do leite. E o que acontece? A leptina, quando o animal chega a um determinado ponto de gordura corporal, né, ela começa a sinalizar que ele deve comer menos, tá? Então ela sinaliza para a porca que ela tem que comer menos, diminui o apetite da porca. E aí ela vai parar de produzir leite, ela vai começar a emagrecer até chegar a um teor de gordura corporal menor, mas daí já acabou, né, a fase de lactação, certo? Então a gente não quer que isso ocorra, tá certo? Então, a porca não pode engordar demasiadamente. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, né, como é que seria o consumo de ração da porca, aqui vai até 6 quilos, e os dias de lactação, tá? O normal seria isso aqui, ó, na faixinha vermelha, né? Vai aumentando gradativamente, né, até o 20º dia, né? Também não vai consumir de uma hora para outra toda a quantidade de ração. Porém, ó, ela quando recebe uma alta quantidade, né, de energia na ração, muita caloria, ela tende a reduzir esse consumo. E chega a momentos mais críticos, ela diminui e aumenta novamente. Isso faz com que, né, a gente possa verificar, isso é uma estratégia que a gente pode fazer, principalmente se a porca não está conseguindo consumir o volume de ração que é necessário, que teria nessa fase em torno de 6 a 7 quilos, certo? Então você pode aumentar a densidade nutricional da ração para que ela consuma, mesmo na quantidade menor, uma quantidade satisfatória. Por quê? A gente às vezes brinca um pouquinho de Deus, né? Um momento eu quero que a porca coma muito, outro momento eu quero que a porca coma pouco. O estômago ele não dilata de uma hora para outra, tá certo? Então eu preciso entender que tem momentos que o estômago vai estar mais retraído, ele não tem nem capacidade para receber aquela quantidade toda de ração, certo? Então não é de uma hora para outra, então eu preciso ver como é que eu posso fazer isso, e uma estratégia é aumentar a densidade, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pode falar, deixa eu só responder a Ana Júlia, tá? Tranquilo. Então, assim, a mortalidade embrionária, Ana Júlia, existe 2 fatores, né? Um está relacionado ao excesso de gordura e o outro também está relacionado a uma deficiência. E um outro aspecto também é a persistência, né, de corpo lúteo, certo? Porque eu quero que no início da gestação
haja uma persistência, para que a porca não tenha mortalidade. Mas se a persistência, né, por exemplo, determinados hormônios como progesterona, né, que vai segurar a gestação, né, ela começar a sinalizar taxas ovulatórias, é como se você sinalizasse que a porca precisasse abortar, perder aquele feto, para que ela possa ter uma nova gestação, porque enquanto ela estiver em gestação, ela não vai entrar em cio. Qual é a estratégia que a gente faz, por exemplo, com marram? Marram a gente utiliza o que a gente chama de flushing. O que seria o flushing? O flushing, é uma dieta que a gente pode tanto aumentar a quantidade de ingestão, né, dessa ração rica em amido, tá? Para estimular a insulina, produção de insulina, porque vai gerar mais glicose, certo? Para quê? Para que haja produção de uma proteína uterina específica, que vai estimular a taxa ovulatória. Nessa fase, é ideal, eu quero que realmente ela produza mais óvulos, para que ela possa ter maior chance de maior taxa de fecundação e ter mais leitões, tá? Porém, se ela continua gorda, ou então ela consegue receber muita ração, muita energia, muita caloria, o que acontece? Tanto eu vou aumentar a camada de gordura, que vai produzir leptina, que vai influenciar no consumo, certo? E aí não vai atender a necessidade nutricional do embrião e ele morre. Ou então eu vou também aumentar picos de insulina, que aí eu posso promover, como a gente pode dizer assim, uma diabetes gestacional. E essa diabetes gestacional pode levar à mortalidade embrionária, né? E aí altera essa persistência desse óvulo ou desse embrião, né, no corpo da porca, fazendo com que haja a expulsão. Então a gente observa, por exemplo, porcas gordas que têm score por 4, 4,5, tem muito aborto. Muito aborto. Exatamente, tanto pela presença da leptina, que é antagônica a vários hormônios reprodutivos, certo? Como também devido a essa questão de picos de insulina, certo? Que é promovido pelo consumo acelerado de carboidratos, né, na ração, certo? Até é bom deixar claro que a energia ela pode provir de proteína e de lipídios, mas no frigir dos ovos, né, tudo isso pode ser convertido também a glicose, né, a partir de gliconeogênese. Né? Então, consequentemente, eu vou aumentar picos de glicose, que eu não quero. E essa glicose pode provocar o aborto. Tá certo, Ana Júlia? Daquela outra forma eu falei mais rápido, né? Da forma eu expliquei mais tranquilo. Tiago, pode falar. Tiago, assim, o interessante, quando a gente fornece o alimento, é que não sobre no coxo ou então o animal consuma, né? Se ele for seco, ele pode persistir lá e o animal consumir, tá? Se ele for úmido, eu tenho que retirar e jogar fora, né? Agora, se ele for seco, pode deixar lá. É melhor deixar lá do que você mexer, né? E o animal não consumir. Se o coxo não molha, se você deixa lá até ela consumir, só vai colocar mais ração quando acabar aquela, tá? É o ideal, se for seco, né? Se for farelado, seco, pletizado, o que seja. Mas se for úmido, aí tem que retirar, tá? Porque não pode ficar de um dia para o outro. Certo, Tiago? Então a gente precisa entender que eu tenho que ter alguns enfoques nutricionais durante a gestação, né? Vamos lembrar, o período de gestação ele é de aproximadamente 114 dias, não é isso? Então, ó, do dia 0 até o 21º dia é onde eu tenho maior possibilidade de mortalidade embrionária. É nessa fase que eu não posso dar muita ração à porca para não acontecer aquilo que a gente conversou agora, Ana Júlia, certo? Então, isso aqui é um período crucial. Depois,
até os 50 dias a fêmea vai se recuperar, isso se ela já teve, né, uma outra gestação, as reservas corporais dela, né? Então, pouco aqui é mobilizado para os embriões. E aí aqui começa, né, dos 50 a 75 dias, a formação das fibras musculares dos embriões. Aqui de 75 a 90 dias, desenvolvimento das glândulas mamárias. E no terço final da gestação, né, onde ocorre maior desenvolvimento dos fetos. Tá? Então, eles geralmente multiplicam 5 a 6 vezes de tamanho. Então, onde ocorre maior aporte. Então, geralmente, quando a porca tem 90 ou 80 dias, na verdade, a gente faz assim, 80 dias de gestação, a gente já começa a dar a ração de lactação ou a gente tem uma ração de gestação 2, né? Vai depender da granja. Para quê? Porque essa é uma ração que tem mais nutrientes, mais proteína para que ocorra esse desenvolvimento dos embriões, certo? É importante a gente pensar nisso também. Ou então, nesse ponto aqui, se eu não tiver como fazer 2 rações, eu tenho que dar uma quantidade a mais. Né? Vamos supor, se ela recebia 3 quilos, eu vou dar 3,5 kg. Né? Eu aumento a quantidade nesse terço final. Então, esses 2 terços da gestação, né, as necessidades nutricionais é um pouco superior à exigência de mantença. Então, na verdade, a gente não tem uma necessidade muito grande nutricional, porém, porque o feto nessa fase ele só atinge 8% do seu peso ao nascimento. Então, praticamente muda muito pouco. Então, assim, não precisa superalimentar a porca, tá? Nessa fase dos 2 terços iniciais, né? Então, a gente precisa entender também que esse consumo exacerbado, vou explicar mais aqui o que é que pode acontecer, né? Rações com alto nível de energia, né, ou grande quantidade de ração no terço inicial da gestação, ele aumenta muito o fluxo sanguíneo no fígado, certo? Que também aumenta muito a taxa de metabolização da progesterona, que vai fazer com que haja uma secreção subótima da uterina, da proteína uterina específica, CAPUI, né, que eu falei, reduzindo a taxa de sobrevivência embrionária. Então, eu preciso, nessa fase, que a porca consuma de forma controlada a ração, tá? Que ela não receba em quantidades muito elevadas a ração, para evitar exatamente isso aqui eu quero depois que ela está desmamada, eu quero fazer isso, mas quando ela está em início de gestação, não. Ela vai ser coberta pelo macho e a gente vai deixar lá os 21 dias com a mesma quantidade de ração que ela recebia, né? Uma quantidade mais baixa, que vai estar em torno, dependendo, né, da porca, em torno de 2,2 kg a 2,6 kg, vai depender também do porte, tá? Para que a porca não consuma de forma demasiada. Então, o que que determina, né? Por isso que é importante a gente ter lotes homogêneos. O peso e a condição corporal de cada porca, o desempenho reprodutivo, se eu sei que eu tenho um lote de porca que tem muitos leitões, produzem muito leite, é um aporte diferenciado. A estratégia de alimentação no período de crescimento, antes de elas se tornarem marrãs, né? Tudo isso vai influenciar também um aspecto que a gente vai trabalhar dentro da quantidade de ração que ela vai receber. Então a gente tem aqui, ó, a questão do score corporal, certo? Aqui é o score corporal ideal, que é o score 3. Aqui ela está muito magra, aqui ela ainda está magra e aqui ela está muito gorda, no grau 4 ou no grau 5, ou no score 4 ou no score 5, tá certo? Sempre manter o score 3. Hoje já se fala um pouco de 3,5 para porcas, para marrãs, tá? Porque as marrãs sofrem mais na primeira gestação, na primeira aparição. Então elas demoram mais a se recuperar. Então deixar ela no score 3,5 seria o interessante, certo? Para que elas percam e também, já que elas estão em desenvolvimento, não perca tanto, tá? Então
é uma estratégia que a gente pode utilizar. Nem chega ao 4 e nem é um 3. Então a gente observa, né, esse score 3 como ideal, né? Então a gente observa que a gente consegue ver o osso traseiro está coberto, né? Ela tem, deixa eu aumentar que nem eu estou enxergando, né? Ela tem, por exemplo, vértebras cobertas e arredondadas, a coluna dorsal visível, né? Costelas cobertas mais possíveis de serem sentidas. Então é um animal que está no score ideal, mas também nem está depauperada, nem está magra, nem está obesa e nem muito obesa, tá certo? Então as fêmeas nulíperas, né, que não tiveram ainda nenhuma aparição, ela tem duas situações. Ela está crescendo, né? Então elas precisam ter uma reserva de gordura um pouquinho maior do que as fêmeas que já pariram, né? Então a quantidade de ração de uma marrã nessa fase é maior do que a da porca, porque a porca ela já é adulta, então ela já chegou ao seu máximo do crescimento. Então a marrã não, ela está crescendo e está tendo uma gestação, então ela precisa, né, de uma certa forma, receber uma quantidade maior. Então, até o terço final da gestação, a gente precisa suprir alguns aspectos, visando o desenvolvimento das glândulas mamárias, visando o desempenho da fêmea na lactação, porque ela tem que estar numa situação boa para que ela possa produzir leite. E aí a gente precisa fazer alguns ajustes, né, na alimentação, para manter sempre as boas reservas corporais, sem engordar também de forma demasiada, tá? E aí no terço final, a gente precisa reter uma maior quantidade de energia e de nutrientes no organismo da fêmea, porque o peso do feto duplica, tá? Então, ela vai requerer uma quantidade muito alta de nutrientes, porque eles vão dobrar de peso nesse terço final. Então, ela precisa receber um aporte nutricional que faça com que elas possam ter um bom desenvolvimento. Então, se causa deficiência nutricional, aí ela vai começar o quê? Mobilizar reserva corporal para atender a demanda dos leitões, e aí não consegue e tem um efeito negativo. Então, nascem leitões muito leves, que aí geralmente são fraquinhos, que vão se tornar refúgio, ou vão morrer, tá? Ou vão morrer, podem ser natimortos, ou vão morrer depois do nascimento. Ou então, podem ser uma vertente, né, para trazer problemas para a granja, né? E nesse terço final da gestação, eu preciso aumentar um pouco essa densidade energética, né, e a quantidade fornecida para a porca, para que ela possa atender essa necessidade dessa duplicação de peso do leitão e também para que ela possa ter uma manutenção do seu score corporal, né? E aí aqui eu já posso começar a usar a ração de lactação. Então eu deixo de usar a ração de gestação, ou então eu vou ter uma ração de pré-lactação, que no meu ponto de vista, né, assim, é você ter mais uma ração, podendo já dar uma ração que ela vai precisar receber, e ela já vai se adaptando também a essa ração que vai receber na fase de lactação, né? Não na quantidade que ela receberia na lactação, mas na quantidade menor, mas já com aporte nutricional bem maior. Então, para vocês terem uma ideia aqui de um plano, tá? De uma sugestão de arraçoamento para fêmeas em gestação, né? Então aqui a gente observa de 0 a 30 dias. Isso aqui são fêmeas de primeira gestação, marrã, e fêmeas de segunda ou terceira ou até subsequente, tá certo? Então aqui eu tenho duas rações, ó, uma ração de gestação, que tem 2.800 kcal, 14% de proteína, tá? E aqui uma ração de 3.300 kcal, com 18% de proteína bruta, que é uma ração de lactação. Então, o que a gente pode fazer como sugestão? Ó? De 0 a 30 dias, né? Ela vai receber 2 kg de ração de gestação por dia, né? Depois de 30 a 85, ela começa a receber 2,2 kg,
certo? E aí, quando ela ficar com 85 dias, a gente vai começar a dar a ração de lactação. Então, a gente aumenta até os 110, 3 quilos, e depois diminui um pouco, para não ter problemas dela engordar, tá? Já que houve o pico de crescimento do leitão e depois estaciona. Então, ela volta a receber, mas recebe a mesma ração de lactação, tá certo? Aí vocês podem observar que as fêmeas que já pariram, né, elas vão receber uma quantidade menor, de 1,8 kg a 2 kg, 2,2 kg a 2 kg, né? Aí ela recebe 3 kg e depois cai para 2 novamente, certo? Então, sempre levando em consideração que porcas que já pariram vão receber sempre a quantidade menor. Mas essa quantidade também não é tão grande não, tá? Vocês podem observar aí que é em torno de 200 gramas de ração, tá? Isso considerando que as porcas estão no seu score corporal ideal, no score 3, tá? Se acontecer delas estarem com score corporal abaixo ou acima, aí eu tenho que fazer outro ajuste. Por exemplo, a fêmea que está no score 1 vai ter que receber 4 kg de ração, tá? A fêmea que está no score 2, 3,5, para poder estar no score 3, que é aquele valor lá que a gente recomendou, em torno de 2 kg a 2,2 kg. No score 4, aí eu já diminuo, porque ela está muito gorda. E no score 5 também eu diminuo, mesmo estando em gestação, tá? Porque ela tem reserva corporal para mobilizar, certo? Então eu preciso fazer com que ela fique no score 3, tá? Até o final da gestação. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Ninguém tem dúvida? Tá tudo tranquilo? Não, Francimar, mas se preocupe não, eu vou parar nas porcas, viu? E semana que vem a gente vai falar das outras categorias, tá certo? Eu sei que é muita informação, mas a gente tem que ver, porque maior parte, né, do manejo, que é um dos manejos mais importantes dentro da suinocultura, é a nutrição, né? Deixa eu ver, né, João? Não seria mais adequado colocar a fêmea no score ideal? Mas ela só pode chegar, porque vamos supor, se ela não for coberta, né? Aí eu vou ter que esperar esse tempo todo. Então, é melhor a gente cobrir, né? E aí, nesse meio termo, a gente fazer esse manejo nutricional. Porque eu não perco tempo, eu não estou alimentando uma porca sem produzir nada. Que também é outro aspecto. Quanto maior o número de dias não produtivos, Ana Júlia, maior o custo para o produtor. Então, assim, o produtor não vai querer manter um animal vazio, né? Vazio, sem produzir nada, esperando que ela chegue ao score ideal, né? Então a gente tem que trabalhar já com score. Agora, o que pode acontecer? Quando a fêmea está no score muito magro, pode ser que ela repita o cio, né? Ela não fique prenha. E também quando ela está no score muito elevado, pode ser também que ela repita o cio. Então a gente vai ter que esperar, da mesma forma, os 21 dias. Mas eu não vou esperar uma gestação toda, né? Então a gente precisa trabalhar, né, para manter o ritmo da granja e que ela funcione, porque não é fácil, tá, manter animais sem produção. Então aqui um padrão de consumo que a fêmea tem, né? Claro que isso aqui é montado, né? Então aqui a gente observa na desmama, a gente aumenta a quantidade de ração para que tenha o efeito do flushing, para que estimule a taxa ovulatória. No dia da inseminação ou monta natural, né, dependendo do sistema da granja, a gente vai voltar aos níveis normais, em torno de 1 kg a 2 kg de ração, 1,8 kg a 2 kg, aqui foi para quase 4 kg, né? E depois dos 3 aos 30, a gente vai dar de acordo com a condição corporal da fêmea, volta novamente para uma quantidade mais baixa, mais próximo ao terço final da gestação a gente aumenta, né? Reduz novamente e depois no parto a gente vai aumentando de forma gradativa, certo? O ideal é que a porca consuma 2 kg para ela e meio quilo por leitão, tá? Isso seria o ideal.
tá? Mas a gente sabe que não consegue, porque a porca não consegue comer tudo isso, né? Então, essa mesma figura, ela demonstra a mesma coisa da outra, só que aqui ele diferencia se é uma porca primípara, de primeira cria, de segundo e terceiro ciclo, né, que já teve 2 ou 3 partos e acima de 3 partos, né? Então a gente observa que existe um comportamento diferenciado semanas após a cobertura. No dia do parto, todas tendem a não querer comer nada e depois a gente vai aumentando de forma gradativa até chegar o que se espera, que seria, né, 2 quilos para a porca e meio quilo por leitão. Mas se a gente fizer uma conta rápida, ó, vamos supor que a porca tiver 12 leitões, ela vai ter que receber 6 quilos só para atender leitão e mais 2 quilos para ela, 8 quilos. Todo esse tempo que eu tenho de experiência, eu nunca vi uma porca comer 8 quilos de ração. Muito difícil. Não come. Ela não consegue, na verdade. Então é melhor você trabalhar com uma ração que seja mais densa, que ela vai conseguir comer a quantidade que ela precisa, né? É muito difícil. Primeiro porque, além da capacidade limitada, né, do estômago, né, existe um outro aspecto, né? Os leitões ficam em cima, mamando, né? Gera calor, ela se sente incomodada, né? E ela não consegue consumir. E ela acaba tomando mais água, e principalmente em países de clima tropical, tá? Em países de clima mais frio, até elas pode ser que elas cheguem perto, mas assim, o máximo que eu já observei foi ela comer 7 quilos de ração total, certo? 7 quilos total de ração. E claro que isso tem uma variação também de acordo com a genética, certo? Então, durante a lactação, né, a gente precisa enfatizar alguns pontos, que é a produção de leite, minimizar também que ela perca pouco peso, né, e garantir uma nova taxa de ovulação adequada para o próximo parto, certo? Então, existe um grande conflito, né? Primeiro, a capacidade limitada que o animal tem de ingerir e a alta demanda nutricional e energética. Como é que eu faço para conseguir isso? Porque também eu não consigo também aumentar a densidade energética até o máximo possível, porque vai se tornar uma ração inviável economicamente de se fornecer para o animal, certo? E também nutrientes geram, né? Mesmo que eu coloque uma quantidade maior de nutrientes numa quantidade menor de ração, eles geram um incremento calórico que limitam também o consumo, certo? Porque dá aquele pool de calorias ao mesmo tempo. Então é um grande conflito e uma grande dificuldade a gente fazer isso, né? Então vários pesquisadores têm buscado. A nutrição de porcas tem avançado muito nos últimos anos. Sempre houve mais estudos na área de nutrição de leitões, porque é uma fase bem difícil, mas hoje tem crescido muito a questão de nutrição de porcas. Jorge, meu orientado de doutorado, ele vai fazer o experimento, né, com vitamina D, né, porque os valores que a gente trabalha hoje com vitamina D são muito abaixo do que deveriam ser, certo? Para porcas em gestação e em lactação, certo? Então a gente vai trabalhar com vitamina D nessa fase, né, para esses animais, né? Ele vai trabalhar com 220 porcas, né, numa granja comercial. Bom, então essa exigência nutricional da porca, como a gente já falou, depende do peso e da condição corporal, do suprimento de energia e de nutriente para que os leitões possam crescer, né? E também o arraçoamento tem que ser à vontade nessa fase de lactação. Eu tenho que estimular a porca a comer. Então, dar uma ração úmida, colocar óleo na ração, né? Fazer com que essa ração seja atrativa para que ela tenha vontade de comer. Então, quando a ração é úmida, favorece o consumo. Se a ração é peletizada, favorece o consumo, certo? Então, a gente precisa pensar nesse ponto. Então, quanto maior for o consumo dessa ração, maior vai ser a produção de leite e menor perda de peso a porca vai ter até o desmame.
Então ela vai se manter no score ideal, produzindo leite e mantendo os leitões saudáveis, né? Então existe forma de estimular a ingestão pela porca, né? Visando tanto aumentar a capacidade ingestiva. O que a gente pode fazer? Na gestação, eu posso trabalhar com dietas com teor mais elevado de fibra, porque a fibra vai ajudar a distender, né? Então ela vai consumir a fibra na ração, mas não com o objetivo de aproveitar a fibra, mas sim de estimular o desenvolvimento, né, do estômago e do trato digestório, ele aumentar de tamanho, certo? Também existem estratégias, por exemplo, da porca botar feno, né, no coxo, para que ela possa consumir, colocar também para ela pastejar, se for em sistemas que tenham, né, acesso a piquete, que já é comprovado que também a ingestão desse capim favorece a distensão, né, favorecendo para que ela possa receber ração concentrada em maior quantidade na fase de lactação. Então, existem formas de estimular também, aumentando a densidade energética da ração, por exemplo, utilizar óleo para aumentar a quantidade de calorias na ração, que óleo gera mais energia e não altera tanto os outros nutrientes, certo? Então você diminui um pouco de milho, né, e aumenta em óleo. Interessante é que no máximo, seja no máximo 6% de inclusão de óleo. Fornecer também um ambiente adequado, com a temperatura de conforto térmico adequado, porque o estresse calórico vai fazer com que ela consuma menos ou mais, dependendo se for por frio ou por calor, né? Então a gente precisa pensar nas instalações, na ventilação, em todos os aspectos. Então lembrando que a porca tem uma exigência de temperaturas em torno de 18 a 20 graus Celsius, seria o ideal, tá? A gente sabe que no Brasil isso é muito difícil, em outros lugares do mundo também. Então a gente precisa de dietas com balanço adequado de aminoácidos. Então, se eu retiro proteína bruta e suplemento aminoácido sintético, ele tem menor incremento calórico, faz com que a porca consuma mais, sem excesso de proteína, formular com base no conceito de proteína ideal, atendendo a quantidade de aminoácidos e não de proteína, certo? Então a gente pode utilizar também dietas com reduzido teor de fibra no verão, que é outro objetivo, né, visando o programa de alimentação, dietas úmidas várias vezes ao dia, não colocar de uma única vez, estimular, e dieta seca à noite, né, para ela ter sempre ração no coxo. Então durante o dia a gente vai colocando, espera ela comer e retira o excesso, se sobrou, e vai colocar a seca no final do dia, para evitar o processo de fermentação e não causar diarreia na porca. Um outro ponto é a equalização da leitegada. Lembra dessa prática de manejo. Se eu consigo manter um número razoável de leitões para todas as porcas, né, eu estimulo também que elas não precisem comer tanto, né, porque elas vão ter um número igual, não em excesso nem em falta. Então a capacidade de consumo, né, não fica sendo limitada e os nutrientes para crescimento próprio, a produção de leite acabam sendo atendidos. Então uma prática simples, que é manter as porcas com o mesmo número de leitões, estimula o consumo sem fazer nenhum prejuízo. Uma porca ficar com 14 leitões e outra só com 10. Né? E assim sucessivamente. A gente maximiza o sistema e também melhora a questão do aspecto nutricional dessas porcas. Certo? Bom, eu vou parar aqui, que eu sei que vocês estão já cansados. É muita informação, a gente só falou de porca. Tem os cachaços, tem os animais na fase de creche, os animais na fase de terminação. Tá? Então, na segunda-feira, a gente continua. Eu vou botar essa parte da aula, se eu conseguir terminar